conhecida também como função polinomial do segundo grau. Existem várias aplicações para essa função e várias situações que podem ser modeladas através dela. Então, a função polinomial do segundo grau ou função quadrática se apresenta com a seguinte expressão: f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a é o coeficiente de x ao quadrado, o b é o coeficiente de x e o c é conhecido como termo independente, certo? Então, o a, o b e o c são números reais. São números reais. E o a tem que ser diferente de zero, certo? O a tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, vai zerar x ao quadrado, então vai ficar só bx mais c, que se transforma numa função do primeiro grau. Então, como exemplo de uma função quadrática, nós temos f de x igual a 3x ao quadrado mais 4x mais 5, onde o coeficiente a que acompanha x ao quadrado é 3, o coeficiente b que acompanha o x é 4 e o coeficiente c, que é o nosso termo independente, é 5, certo? Então, nós temos outra função, como exemplo, menos x ao quadrado, menos x, menos 1, certo? O nosso coeficiente a será o termo que acompanha o x ao quadrado, certo? O número que acompanha o x ao quadrado, que no caso é menos 1. O b acompanha o x, certo? Acompanha o coeficiente x, é o menos 1. E o c é menos 1. Bom dia, gente. Dando continuidade ao estudo da função quadrática ou função polinomial do segundo grau, a gente vai estudar agora o gráfico da função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Então, a função polinomial do segundo grau, ela determina uma parábola e através dos coeficientes a, b e c, a gente pode ver como essa parábola se posiciona no sistema referencial de coordenadas cartesianas. Para isso, inicialmente, a gente vai montar o plano cartesiano, certo? Observemos o seguinte: vamos primeiro estudar o coeficiente a. Por exemplo, se o a for maior que zero, a parábola terá a concavidade para cima. Se o a for menor que zero, a concavidade da parábola será voltada para baixo. Observem agora esse pontinho aqui que existe aqui no final dessa curva, certo? Esse ponto, ele representa o vértice da parábola. Ele representa exatamente o vértice. E esse gráfico que intercepta exatamente o vértice da parábola é conhecido como eixo de simetria. Esse eixo de simetria, ele vai dividir a parábola exatamente ao meio, ou seja, essa distância daqui para cá é igual a essa distância daqui para cá. Então, tanto faz a parábola estar com
concavidade voltada para cima, aqui vai ter o vértice, né? Esse vértice, se a concavidade estiver voltada para cima, esse vértice é conhecido como ponto de mínimo. E se o vértice, se a concavidade da parábola estiver voltada para baixo, o vértice, que é exatamente esse ponto aqui, ele será conhecido como ponto de máximo. Ponto, dando continuidade ao nosso assunto sobre função do segundo grau, a gente vai estudar agora as raízes da função do segundo grau, certo? Então, o estudo das raízes da função do segundo grau é encontrar os valores, certo? Em que a função é anulada, e esses valores que são encontrados, essas raízes, elas vão interceptar o eixo x, certo? E aí nós temos a função do segundo grau com a expressão f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, certo? Onde essa função ela vai ser igual a zero, ou seja, encontrar o zero da função do segundo grau é encontrar os valores em que essa função se torne um valor igual a zero. Então aqui nós vamos trabalhar com a função, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, certo? A gente vai trabalhar com essa função para a gente ver como encontrar o valor das raízes. E aí a gente vai recorrer a um matemático indiano, muito conhecido por todos, chamado Bhaskara, certo? Para resolvermos essa equação, nós recorremos a Bhaskara, que ele diz o seguinte: para encontrarmos as raízes da função do segundo grau, nós temos que usar a fórmula de Bhaskara, que é x ao quadrado igual a menos meio, mais ou menos raiz de delta, certo? Sobre 2a. Onde esse delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ok? Então, utilizando essa fórmula de Bhaskara e essa do determinante do delta, a gente pode encontrar as raízes para esse exemplo que eu acabei de dar, essa função do segundo grau. E aí, quando a gente encontrar o zero da função, eles vão se comportar de três maneiras diferentes na parábola, certo? No gráfico cartesiano. A parábola vai se comportar de três maneiras diferentes no gráfico cartesiano. Como se dará isso? Isso será em função do delta. Por exemplo, se nós tivermos o delta igual, aliás, maior que zero, no primeiro caso, nós temos o delta maior que zero. Então nós vamos encontrar duas raízes reais e diferentes, certo? E como se comportará o gráfico da função? O gráfico da função, certo, se comportará da seguinte forma no plano cartesiano. Se comportará da seguinte forma. Pronto, nós temos aqui o x1, que é a primeira raiz, e o x2, que é a segunda raiz. Então, o eixo, a parábola interceptará o eixo x em dois pontos distintos, certo? Isso quando o delta for maior que zero, ok? Tanto faz a parábola estar com a concavidade voltada para cima, como ela esteja com a concavidade voltada para baixo. Agora nós vamos para o segundo caso. O segundo caso, o delta é igual a zero, certo? Então nós vamos ter duas raízes reais iguais. Duas raízes reais iguais, certo? Nós temos duas raízes reais iguais. E aí, a concavidade
vai tangenciar o eixo x nesse ponto, certo? Tanto faz a concavidade da parábola voltada para cima, como a concavidade voltada para baixo. Aí nós dizemos que o x1 será igual ao x2. No terceiro caso, nós temos o delta diferente de zero. Aliás, nós temos o delta menor que zero. Quando nós temos o delta menor que zero, certo? Nós não teremos raízes reais. E o gráfico se comportará da seguinte forma, certo? O gráfico se comportará da seguinte forma. Então, é como se ele estivesse levitando, ele não cortará o eixo x, certo? Em nenhum ponto. E aí nós dizemos que ele não existe raízes o quê? Raízes reais. Mas essa função terá duas raízes complexas conjugadas. Ok? Conjugadas. Então, voltando para o nosso exemplo anterior, certo? Voltando para o nosso exemplo anterior, nós temos o seguinte, f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Quem é o coeficiente A? 1. O coeficiente B, menos 2. E o coeficiente C, menos 3. O termo independente, menos 3. Então, a gente vai resolver essa função para encontrar as raízes dessa função. E aí nós vamos descobrir o delta através da fórmula do delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. Quem é b? Menos 2. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes menos 3, que é o termo independente. Então, o delta é igual a 4, menos com mais, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Então, o delta é igual a 16, certo? Encontrando o delta, a gente pode agora utilizar a fórmula de Bhaskara, ou seja, x é igual a menos b. Quem é o b? 2, menos 2. Então, menos com menos da fórmula fica mais 2. Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? 16. Sobre 2 vezes a. Quem é a? 2. 2 vezes 1, que é 2, certo? Então, x é igual a 2, mais ou menos, quem é raiz de delta? Delta é 16, então a raiz quadrada é 4. 4 sobre 2, certo? Aí daqui nós temos, quem é x1? 2 mais 4 sobre 2. 2 mais 4, 6. Dividido por 2, 3. Então aqui nós temos a nossa primeira raiz, certo? Aqui, x2 é igual a 2 menos 4 dividido por 2. Então, 2 menos 4 menos 2 dividido para 2 é igual a menos 1. Então, nós temos duas raízes reais e diferentes, porque o delta, aqui nesse caso, ele vai abordar um primeiro caso, o delta que é maior do que zero. Então, quais são as raízes encontradas? 3 e menos 1. Se formularmos aqui, colocarmos aqui nesse gráfico, nós poderemos dizer que aqui será 3 e aqui será menos 1 no eixo x. Então, isso era o que eu expliquei para a aula de hoje.